A paz, meu irmão, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. Que a paz do Senhor reine na tua casa, em nome de Jesus. E desde já eu quero te convidar a ficar até o finalzinho desse vídeo comigo para analisar as escrituras sagradas, a Bíblia. Eu quero analisar um trecho da Bíblia que fica em Mateus 24, capítulo 1, quando os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, que sinal vamos ter da tua vinda? Quando saberemos que está próximo o fim do mundo? E Jesus vai responder todas essas perguntas. No capítulo 1 está escrito assim: Estando assentado Jesus no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero parar aqui. Ainda tem um pouco do texto para ler, mas eu quero parar nessa parte quando Jesus fala: Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal que o Senhor dá para nós de que está próximo à vinda dele. Eu não sei se vocês já viram um tal de Henri Cristo, um brasileiro, que se autoproclama a reencarnação de Jesus Cristo. E a gente sabe que não é verdade, irmãos. Como Jesus disse, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O próximo sinal, vamos ver aqui, continuando o texto. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Para novamente para esse segundo sinal, ouvireis guerra e rumores de guerra. Todo mundo já conhece a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, Guerra Fria. Mas nos dias de hoje, quando foi a última vez que você ouviu falar que aquela área da Ásia, o Afeganistão, o Paquistão, toda essa área aí, quando foi a última vez que você viu paz naquela área? Todo mês anda chegando notícia de que explodiu uma bomba em tal lugar, mísseis sendo disparados para Israel. A gente tá cansado de ver notícias assim, né? Rumores de guerra. Chega sempre, todo mês para nós. Vamos prosseguir com o texto. E disse Jesus: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu não quero nem focar muito aqui nessa parte de se levantar nação contra nação, porque isso é só um reforço do que eu já disse antes. Mas, prosseguindo aqui com o texto, está escrito: haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Eu não vou nem citar a África para fome. A gente pode ir aqui no Nordeste do Brasil, aqui no sertão de Pernambuco, por exemplo. Não basta nem muito longe para você ver que a fome assola o interior do Brasil. Além dos países, né? A periferia de Los Angeles, nos Estados Unidos, por exemplo, que ninguém fala. Mas lá as ruas são repletas de mendigos que moram em papelão e passam fome, sim. Vamos falar da Venezuela, onde todos estão fugindo com fome. Haverá fomes e pestes. Pestes, eu nem preciso falar da febre amarela, do HIV, da gripe suína, da malária, da dengue, da zika, da chikungunya, do coronavírus em si. E pestes e terremotos em vários lugares. Terremotos, gente.
Eu não sei se você já ouviu falar de um aplicativo que tem na Play Store, pra você baixar no seu celular, que é o instituto que analisa esses terremotos, esses maremotos ao longo do mundo. E de vez em quando, vira e mexe, tem pequenos tremores de 2 ou 3.0 aqui no Brasil. Há um tempo atrás, se eu não me engano, há menos de um ano, teve um tremor aqui em Pernambuco que foi sentido por muita gente e muita gente se assustou. Mas isso não é normal, porque a gente só vem saber que de terremoto ali pela Ásia, pela China, Japão, sempre tem, até ali nos Estados Unidos, Califórnia, mas no Brasil, se você acompanhar o instituto que acompanha esses terremotos e maremotos, você vai ver que no Brasil, de mais ou menos uns 2 anos pra cá, vem acontecendo tremores de 1.0, 2.0, mas que cada vez está ficando mais forte e mais à mostra. O que a televisão não mostra, né? Mas se você acompanhar no site, nos aplicativos do Instituto, você vai ver. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e mata-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando aqui, é de uma perseguição contra os seguidores do próprio Jesus. Os cristãos. Vocês lembram, eu não sei se vocês viram, 2017, 2018, 2016. Nessa época, o Estado Islâmico divulgou um vídeo degolando cristãos. Ah, irmãos, não vem me dizer que isso é normal. Essa perseguição aqui, que muitos desses sinais cada vez mais vão se intensificando. Cada vez é mais iminente. De repente aparece a notícia aí que um terrorista invadiu uma igreja cristã com bombas, com armas e acabou matando muita gente. Na China agora, esse ano, há 2 meses atrás, inclusive esse mês, já foi divulgado várias fotos de cristãos sendo torturados pelo próprio governo. Os irmãos lá com os olhos roxos, enfim, tudo porque segue a Cristo. Continuando o texto aqui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Deus está falando aqui de uma falta de confiança de uma forma geral na sociedade. Você pode perceber, ninguém confia mais em ninguém. Ninguém confia mais. Todo mundo anda com medo e receoso dos seus próprios pertences quando sai na rua, não é verdade? Isso é um dos sinais. Mas vamos continuar com o texto. Continuando com o texto, está escrito assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus está falando aqui mais uma vez do esfriamento da confiança, do esfriamento do amor, de uma maneira geral. Ninguém confia em ninguém, a traição de um com o outro é a olho nu, e muitos escândalos de falsos profetas. Eu não vou nem citar aqui, não vou nem citar nomes, mas vocês sabem de um caso que aconteceu recentemente com uma pessoa do meio que se diz ser cristão, mas que enfim manchou o nome da própria igreja, e tantos outros aí, irmão, que nem são divulgados, mas que mancham o nome da igreja, o nome do evangelho.
e acaba causando escândalo. E pela iniquidade acaba-se o amor entre nós. O que é iniquidade? É pecado, são erros, coisas que dão nojo, irmão, de ver. E por isso se repetir tanto, por isso se tornar tão frequente e por assim até se dizer comum, ninguém vai confiar mais em ninguém na sociedade de uma forma geral. Não estou falando só no meio cristão, não estou falando só no meio da igreja, mas eu estou falando no meio da sociedade. Ninguém irá confiar em ninguém, como já se vê nos dias de hoje. Continuando para o fim do texto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. E assim, de Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 15, a gente acaba essa pequena análise aqui. E Jesus acaba os sinais falando que o evangelho será propagado por todo mundo. E então virá o fim. Eu não sei se você já notou, mas esse vídeo é um sinal da vinda de Cristo. Estou postando esse vídeo agora aqui no YouTube e está para o mundo todo. Todo mundo tem acesso aqui. Um camarada pega o seu celular, começa a falar a palavra de Deus e em poucos minutos o mundo todo tem acesso ao evangelho. E cada um em sua língua, porque muitos vem pregando o evangelho de forma assim, não dentro das igrejas, mas dentro do seu próprio quarto, dentro da sua própria sala, dentro da sua própria casa, apenas com o celular. A internet realmente disponibilizou a palavra de Deus para todo mundo e para que não haja inocentes, como está escrito aqui, ó, em testemunho a todas as gentes. Então todo mundo vai ver o evangelho de Deus, vai ter acesso à palavra de Deus, sim. E esse será o último sinal. O meu intuito de fazer esse vídeo não é de te deixar com medo, mas é de fazer você abrir a sua mente, abrir o seu entendimento para perceber que todos os sinais estão à sua volta. E a cada dia mais esses sinais vão ficando mais nítidos, de forma que aparece tanto nos jornais, quanto em capa de revista, artigos na internet. No seu próprio celular você abre e vê as notícias. E só você não está percebendo que tudo isso é um sinal da vinda de Cristo, que é para você se arrepender. Deus, ele é tão bom que ele está avisando antes de vir arrebatar a sua igreja. E eu não quero que você fique. Então eu te peço em nome de Jesus que, se você entende a mensagem, se você entende que esse texto aqui, que essa situação aqui que aconteceu há mais de 2020 anos atrás, se você entendeu que isso aqui é a palavra de Deus, arrependa-se, porque os sinais estão tão iminentes e a vinda é mais certa do que a luz do dia. Se avançarmos um pouco no texto de Mateus 24, avançando alguns versículos, vai estar escrito assim: E disse Jesus: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que Jesus está falando é que ele está usando a figueira, a árvore frutífera, como simbolismo. A gente olha a figueira e a gente sabe que está próximo o verão quando os ramos dela brotam a folha e ficam tenros. Ele está falando, do mesmo jeito que vocês olham essa árvore, a figueira, e você vê que quando está brotando folha nela, quando você vê que os galhos dela estão ficando tenros, você sabe que está próximo o verão. Do mesmo jeito, quando você vê todos esses sinais se cumprindo, dia após dia se cumprindo, quando você vê esses sinais se cumprindo, vocês saberão que está próximo a vinda do Filho de Deus, a minha volta. É isso que Jesus está dizendo. Continuando aqui com o texto, já está acabando.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos assim. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Jesus veio à terra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao Pai. Glorificado ele está acima de todos. E ele prometeu voltar um dia para buscar a sua igreja. Mas ele não vai voltar antes que tudo isso aqui se cumpra. Como muitos falsos profetas, como eu citei no início do vídeo, se dizem ser Cristo, falsos profetas. Porque está escrito aqui nesse texto que ninguém sabe a vida do Filho do Homem. E ele diz mais na sua palavra, por que ele virá na segunda volta? Por que ele virá? Para buscar somente a sua igreja e voltar aos céus com ela, subindo em grande glória. Esses falsos profetas, irmão, que se dizem ser reencarnação de Jesus Cristo, são mentirosos, pecam contra a palavra do Senhor, se fazem dignos, não só da morte carnal, mas também do inferno. Porque Jesus mesmo disse que todos esses sinais acontecerão para a vinda dele. Ele virá, buscará a sua igreja. Você pode continuar aqui, depois que ele acabar, você pode abrir a Bíblia, ver o texto completo, que ele virá somente para buscar a sua igreja, proclamar a justiça do Pai, somente isso, e voltar. E esses falsos profetas aqui não proclamam justiça nenhuma, trabalham somente para a própria glória. Mas a você que está vendo esse vídeo aqui e que agora está ciente de todos os sinais, eu imploro em nome de Jesus, arrependa-se. Porque o que está aqui em jogo não é a visualização desse canal, não é o compartilhamento desse vídeo, é somente a sua alma, a sua vida, a sua salvação. E todos esses sinais aqui apontam para a vinda do Filho de Deus, o Filho do Homem. Abra os olhos, irmão, em nome de Jesus. Esse foi mais um vídeo do canal Anelo Missionário. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te tocou, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu like para que o YouTube divulgue a palavra de Deus, porque muitos nem se tocaram ainda que esses sinais estão acontecendo. E muitos fazem o ouvido de surdo e rejeitam esses sinais. E esse foi mais um vídeo do canal Anelo Missionário. Fiquem na paz, irmãos. Amém. Não acreditarão no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Não deram ouvidos quando disse que mandaria chuva e destruiria toda a terra. Quando disse a Abraão, tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar. Deus está falando. Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima, mas estão virando as costas. As montanhas estão desabando e as casas arrastando, famílias sendo separadas pela dor da morte que há muitos soterram, levando sonhos, levando alegria, levando projetos. Deus mais uma vez está falando através da natureza. Está acontecendo quase a mesma história. Os rios se transbordam, as ruas se alagam e as vidas vão embora.
ela geme, e então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus.